Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos trabalhar esse lenço super fácil de ser confeccionado e super estiloso. Ele fica muito bonito quando colocamos, tanto assim, enroladinho no pescoço com os tasséis do lado, olha o bico na frente, quanto usar ele como chale. Ele ficou aqui com mais de 1,60 m de ponta a ponta, sem contar os tassés, só até no biquinho. E é uma peça super prática e rápida de ser confeccionada, fica muito leve, bem gostosa mesmo e dá para usar o ano inteiro essa peça, fica aí como um acessório para compor o seu look. Outra coisa, gente, aqui ainda sobrou uma boa quantidade de fio lá no final da aula. Eu mostro para vocês, para quem tem dúvida aí do rendimento do fio Prisma. Outra coisa, eu usei aqui a agulha número 4 para confecção, mas se você tem o ponto mais apertadinho, o meu é um ponto bem solto, sobe um pouquinho a numeração, porque o que a gente tem que manter aqui é esse caimento, os pontos bem soltos, para que a sua peça tenha esse caimento bem bonito. Então usa ali a agulha número 4,5 até 5 se o seu ponto for bem apertadinho. E por último, eu gostaria de convidar você aí que já curte os vídeos da professora Simone, mas não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, pois se inscrevendo você recebe as novidades que eu compartilho semanalmente e fica por dentro de tudo que rola aqui no canal. Se você gostar da aula, deixe aquele joinha aí embaixo para ajudar o trabalho da professora. E também ative o sininho, pois ativando o sininho você recebe todas as notificações. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início à nossa aula. Para fazer o lenço, eu vou usar o fio Prisma da Círculo. Esse é um fio bem especial, ele vem com 600 metros. O tex dele, 250, 150 gramas. Aqui a indicação da agulha é 2,5 a 3,5, mas como eu quero um lenço com um caimento mais solto, aquele caimento bem leve, eu vou usar a agulha número 4. Essa cor é a cor 9704. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Como eu sempre digo para vocês, comprar no Mega Armarinho é super fácil, super rápido, a loja é bem prática e o melhor é que você tem um super atendimento e recebe com rapidez e segurança aí na sua casa. Então depois dá uma passadinha lá, eu vou deixar o link para vocês aqui em cima no vídeo, depois é só clicar e vai para a loja para que você confira todas as novidades. Bem, agora sim, vamos dar início à aula. Inicio fazendo 4 correntes, então 1, 2, 3 e 4. Eu volto na primeira correntinha e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Eu já conto as correntinhas iniciais como um ponto, então aqui temos o total de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos nessa primeira correntinha. Então eu volto lá naquela primeira correntinha que fizemos e faço os 3 pontos altos. Com isso, ficaremos com um leque. 3 altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Viro o meu trabalho. Todas as carreiras eu inicio fazendo 3 correntes, volto nesse primeiro pontinho e faço mais 2 pontos altos. Fico então com 3 pontos altos. Faço uma corrente e aqui na parte central, sempre vamos manter essa mesma contagem, fazendo um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
altos. Depois que eu fiz o leque, eu desço a lateral exatamente como eu subi essa primeira. Então, eu faço uma correntinha e lá no último pontinho da carreira, eu volto e faço 3 pontos altos juntos nesse último pontinho. Prontinho, segunda carreira já finalizada. Viro o meu trabalho e vamos dar início à terceira carreira. Sempre inicio fazendo os 3 pontos altos, 3 correntinhas e os 2 pontos contando como 3 pontos altos. Aqui na parte central, eu faço agora uma correntinha e trabalho um leque bem nesse espacinho do leque para o bloco, onde fizemos a correntinha de base. Faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, fiz o meu primeiro ponto V. Depois que eu fiz o ponto V, eu já posso trabalhar novamente o leque. Então, eu venho, faço uma correntinha e trabalho o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Eu sempre tenho que descer a lateral como eu subi a anterior. Então, depois que eu terminar aqui o leque, os 3 altos, 2 correntes, 3 altos, eu faço uma correntinha, no espacinho aqui da correntinha de base, eu faço um V, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço uma correntinha e no último pontinho, eu sempre finalizo a carreira fazendo os 3 pontos altos. Finalizei a carreira, já temos aqui a nossa primeira carreirinha dos V's finalizada. Viro o meu trabalho e agora eu venho para a carreira dos leques. Todas as carreiras, independente da carreira de V ou carreira de leque, eu sempre inicio fazendo os 3 pontos. Uma correntinha e onde eu tenho o V, eu trabalho agora o meu leque. Faço 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e trabalho leque sobre leque, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui sobre o leque central de base. Descendo a lateral, sempre da mesma forma que eu subi. Então, aqui eu fiz um leque sobre o V de base, aqui eu desço fazendo um leque sobre o V de base. Uma correntinha de separação, trabalho o meu leque fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha e no último ponto de base, eu sempre faço os 3 pontos altos juntos. Então, abro ali a laçadinha e trabalho 3 pontos altos nesse último pontinho de base. Então, gente, olha como ele vai ficando super leve e muito macio. Super simples de ser confeccionado, seguindo esse mesmo processo até chegar na hora do acabamento. Então, agora viro o meu trabalho, sempre inicio com os 3 pontos altos.
Os aumentos eu vou seguir da seguinte forma. Na carreira de leque, eu não faço aumento, eu sigo fazendo o leque dentro do V que eu tenho de base. Então, se eu tenho um V, eu vou fazer um leque. Se eu tenho 3 Vs, eu vou fazer 3 leques. Então, não muda a quantidade referente à carreira anterior. Na carreira dos Vs, eu sempre faço os aumentos. Então, aqui como é a carreira do V agora, eu venho aqui nesse espacinho, antes do leque de base, e faço um V. Faço a minha correntinha e trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Fiz o meu primeiro V de base. Depois disso, uma correntinha e sobre o leque eu trabalho mais um V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma correntinha. Antes do leque, eu sempre trabalho um V. Então, no espacinho, eu faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma correntinha de separação e sempre trabalho na parte central o nosso leque, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Como sempre, eu sempre desço a lateral da mesma forma que eu subi. Então, aqui eu vou fazer um V depois do leque de base, aqui no leque central, fazendo um alto, 2 correntinhas e um alto. Sobre o leque da lateral, eu também faço um V. Mesma contagem, tá, gente? Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. E trabalho mais um V antes dos 3 pontos altos finais. Lá no último pontinho, eu sempre finalizo a carreira fazendo os 3 pontos altos. Olha lá, mais uma carreira de Vs finalizada. Sempre nessa sequência, uma de V, uma de leque, uma de V e uma de leque. Viro o meu trabalho e agora eu vou começar mais uma carreira dos leques. Sempre os 3 pontos no início, uma correntinha e sobre o V de base, agora eu trabalho um leque. Então, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e trabalho sobre o V de base o meu leque. Viram que aqui no começo eu não aumentei, porque se eu estou na carreirinha do leque, eu não tenho aumentos. Então, eu sempre trabalho um leque para cada V que eu tenho na carreira de base. 2 altos, 2 correntes e 2 altos, uma correntinha de separação entre um leque e outro. 2 altos, 2 correntes e 2 altos. E aqui, vejam só, eu cheguei no último V de base. Então, eu não tenho o aumento aqui, por quê? Carreira de leque eu não aumento, venho direto lá sobre o leque central. Trabalho leque sobre leque. 3 altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Da mesma forma que eu subi a lateral, agora eu desço. Então, uma correntinha e trabalho leque sobre leque até completar aqui, preencher os 3 Vs na base. E finalizo
com os 3 pontos altos, sempre fazendo uma correntinha de separação entre um leque e outro. Carreirinha dos leques já finalizada. Agora eu começo a carreira dos Vs. Sempre na carreira dos Vs eu faço V sobre cada leque de base e faço um aumento aqui no começo, antes do primeiro leque, e aqui no final dessa lateral, antes do leque central. Descendo, eu faço um V depois do leque central e um V depois do último leque de base na lateral. Então, aqui eu já começo fazendo os 3 pontos e eu faço um V no espacinho antes do primeiro leque. Faço aqui em cima do leque o V de base, sempre mantendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, uma correntinha de separação e venho dentro do próximo leque. Adiantei, já fiz os 3 Vs sobre os leques, mais o V inicial, o V de aumento. Agora, antes do leque central, eu também trabalho um V, fazendo um ponto alto, as 2 correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha e trabalho leque sobre leque, aqui no leque central, onde eu tenho os 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E eu desço a lateral da mesma forma que eu subi. Então, depois que eu terminei o leque, eu faço um V depois do leque central, V sobre cada leque de base e um V lá no final, antes dos 3 pontos. Dessa forma, vamos trabalhar em carreiras de vai e vem, vai e vem. Uma carreira com os Vs, com aumento no começo e no final de cada lateral, começo e final de cada lateral, 4 aumentos, começo, antes do leque, depois do leque e final. E carreira dos leques, eu nunca faço aumento, eu trabalho um leque para cada V de base. Sempre dessa forma, uma carreira de V, uma de leque, uma carreira de V e uma de leque, até chegar aqui no tamanho desejado. Eu vou aqui adiantar o meu, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz, para que vocês possam ter uma ideia, apesar que lenço é bem opcional, cada um gosta de um tamanho. E depois vamos para os acabamentos. Trabalhei até completar 28 carreiras no total, olha só que degradê bonito dessa cor. Depois de trabalhar essas 28 carreiras, eu começo a trabalhar aqui uma nova parte do nosso lenço, já indo assim para a parte de acabamento, então mudando o desenho do ponto até chegar lá na fase do barradinho. Então ele fica muito leve, gente, ó. Então bem gostoso mesmo. É um fio assim que surpreende a gente depois da peça finalizada. Então, aqui eu continuo fazendo os 3 pontinhos iniciais, como já fizemos em todas as carreiras anteriores. Aqui na base eu tenho uma carreirinha de V, então eu faço o seguinte agora: 3 correntinhas dentro do V de base, eu prendo um ponto baixo. 3 correntinhas dentro do próximo V de base, eu trabalho V sobre V, um ponto alto, 2 correntinhas
e um ponto alto. Faço 3 correntinhas dentro do próximo V, prendo um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo V, trabalho V sobre V, fazendo um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Então, aqui, vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Faço aqui os meus 3 pontinhos, um V de base eu prendo ponto baixo, o próximo eu faço V sobre V, próximo prendo um ponto baixo, próximo V sobre V, sempre separando com 3 correntinhas. Seguir com a mesma contagem e aqui no leque central, para passar essa parte, eu faço o seguinte: vamos terminar no último V de base fazendo o ponto baixo. Aí eu faço 3 correntinhas e eu faço um V no primeiro ponto alto do leque que eu tenho na base. Fiz esse V, faço uma correntinha, trabalho leque sobre leque, 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Uma correntinha e no último dos 3 pontos do leque de base eu faço mais um V e depois eu continuo 3 correntinhas, prendo um baixo, 3 correntinhas, trabalho V sobre V, 3 correntinhas, prendo um baixo, 3 correntinhas, trabalho V sobre V, até chegar ao final dessa lateral lá na pontinha do lenço. Finalizei a carreira, já virei meu trabalho e iniciei fazendo os 3 pontos altos. Agora eu dou 2 laçadinhas na agulha e a seguir eu tenho as 3 correntinhas, o ponto baixo e as 3 correntinhas. Depois eu tenho o V. Então, eu dou 2 laçadinhas na agulha e em cima do ponto baixo de base eu faço um ponto alto duplo. Faço 3 correntes, volto nesse mesmo ponto baixo, 2 laçadinhas na agulha e faço mais um ponto alto duplo. A seguir, eu tenho o V, então eu trabalho V sobre V, eu não faço correntinhas entre um e outro, ó, para passar desse V em pontos altos duplos para o V em ponto alto. Faço aqui V sobre V, 2 altos, 2 correntes e 2 altos. Novamente, não faço correntinhas, 2 laçadas na agulha e sobre o ponto baixo de base, eu faço um V em ponto alto duplo. Um ponto alto duplo, 3 correntinhas e um ponto alto duplo nesse mesmo ponto baixo de base. Então, eu fico com um V em ponto duplo, um V em ponto alto, um V em ponto duplo, um V em ponto alto, trabalhando V sobre V. Dessa forma, eu trabalho até chegar ao leque central, onde eu volto fazendo a passagem aqui na pontinha do leque central. E depois vamos dar continuidade repetindo o mesmo que subimos, fazendo essa lateral, descendo a outra lateral até finalizar a carreira. Cheguei aqui no leque central. Eu trabalhei leque sobre leque em pontos altos, uma correntinha e leque sobre leque. Uma correntinha e trabalhei aqui o V em ponto alto. Então, V em ponto alto de um lado, V em ponto alto do outro sobre os V's de base e o leque central, leque sobre leque, 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Agora, eu sigo o mesmo processo, um V em ponto alto duplo, um V em ponto alto, um V em ponto duplo, um V em ponto alto, até finalizar a carreira.
Finalizei a carreira, já virei o meu trabalho, fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntinhas e aqui dentro do V em ponto alto duplo, eu prendo um ponto baixo. 3 correntinhas e trabalho V sobre o V de base em pontos altos. Aqui também trabalhando o V em ponto alto. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e sobre o V em pontos altos duplos, eu prendo um baixo. 3 correntinhas e trabalho V sobre V, até chegar ali na parte central. E depois desceremos a lateral, já finalizando mais essa carreira. Cheguei aqui sobre o leque central. Eu já fiz o último V, trabalhando V sobre V de base. Faço as 3 correntinhas e antes do leque central, eu prendo um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas e trabalho o leque sobre leque. Leque central sobre leque central, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Depois de finalizar o leque, eu repito o mesmo processo descendo a lateral. Então, eu faço as 3 correntinhas, depois do leque de base, antes do primeiro V, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Depois que eu fiz esse ponto baixo, eu faço as 3 correntinhas, trabalho o leque. Desculpa, leque não, o V, né? Leque nós só temos aqui na parte central. Então, trabalho V sobre V. Depois, 3 correntinhas e trabalho sobre o V em pontos altos duplos, um ponto baixo. 3 correntinhas, sobre o V em ponto alto, eu faço V sobre V. Três correntinhas e novamente prendo um ponto baixo no V em pontos duplos na base. Eu desço toda a carreira dessa mesma forma. Vamos para mais uma carreira, a penúltima carreira da base do nosso lenço. Fiz os 3 pontos altos iniciais, agora eu faço 4 correntinhas, prendo sobre o ponto baixo de base com mais um ponto baixo, então, ponto baixo sobre ponto baixo. Faço 4 correntinhas e trabalho V sobre V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 4 correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. 4 correntinhas, depois trabalho V sobre V. E sigo dessa forma até chegar no leque central. Percorri toda a lateral subindo e cheguei aqui no leque central. Aqui eu faço 3 correntinhas, venho no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Aqui dentro do espaço de correntinhas do leque de base, eu vou continuar trabalhando o leque, só que agora eu faço 4 pontos altos no total.
Fiz os 4, faço 2 correntinhas e mais 4 pontos altos no mesmo espaço. Terminei os 4 pontos, no primeiro ponto dos 3 do leque desse lado, eu faço um ponto alto. Então, ficamos com leque sobre leque, só que agora 5 pontos, 2 correntinhas e 5 pontos. O restante da carreira eu venho exatamente igual eu trabalhei subindo a lateral, agora eu faço descendo. Aqui, primeiro eu faço só 3 correntinhas, depois eu mantenho 4 correntinhas, trabalho V sobre V, 4 correntinhas, prendo baixo sobre baixo, 4 correntinhas, V sobre V. Finalizando essa carreira, eu já volto para a carreira de acabamento final. Carreira finalizada, vamos para a carreirinha de acabamento. Eu inicio fazendo 5 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e na terceira eu fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo na base do ponto, formando mais um ponto alto com picô de 2 correntinhas. No terceiro ponto dos 3 aqui, eu venho, também trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. Agora eu faço 4 correntinhas e prendo um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui dentro do V, eu trabalho 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas. Finalizei os 5 pontos, faço novamente 4 correntinhas. E prendo um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Faço 4 correntinhas e no próximo V trabalho novamente 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas em cada um deles. E dessa forma eu trabalho até chegar lá no nosso leque central, onde eu volto para fazer a passagem dessa parte junto com vocês e depois dar continuidade descendo a lateral, fazendo o mesmo acabamento. Subi percorrendo toda a lateral, fazendo o acabamento do barradinho. E aqui na ponta, no leque central, eu fiz os pontos altos com picô em praticamente todos os pontos. Eu só pulei o primeiro, deixei de fazer o primeiro e vim trabalhando um ponto alto com picô de 2 correntinhas para cada um dos pontos. Aqui na parte central, onde eu tenho o espaço, eu fiz 3 pontos altos com picô. E segui desse lado também fazendo um ponto alto com picô, deixando só o último sem trabalhar. Então, o primeiro e o último eu não fiz 4 pontos dentro do espaço de correntinhas, 3 pontos, e desse outro lado, 4 pontos, todos pontos altos com picô de 2 correntinhas. E depois eu desci seguindo a mesma contagem que eu já fiz subindo a lateral, até chegar lá ao finalzinho. Aqui eu já cortei e arrematei o fio, e agora eu vou para a colocação do tassel. Lembrando que o tassel ou o pompom, qualquer coisa que você faça de acabamento na ponta do seu chale, do seu lenço,
é opcional. Aqui você já tem a peça finalizada, só terminar de arrematar as pontinhas e a peça já fica pronta. Mas eu vou deixar a sugestão do tassel para vocês, que eu gosto e eu uso bastante nas peças, então fica a opção aí para você escolher se coloca ou não. Aqui eu dobrei 30 fiozinhos com 25 centímetros cada. Você pode montar o seu tassel com quantos fios você queira. Eu cortei aqui mais ou menos em torno aí de 40 centímetros de fio e dobrei ao meio. E eu vou passar esse fiozinho dobrado por baixo dos fiozinhos que eu dobrei aqui para formar a base. Depois disso, eu dobro aqui para medir e faço 2 nozinhos. Eu sempre deixo o fio prisma duplo, porque ele é um fio bem delicado, aí ele fica mais resistente para dar os nozinhos. Depois disso, eu dou uma arrumadinha e pego outro fiozinho, também aí em torno de 40 centímetros, e eu vou passar aqui, ó, nessa parte de cima, mais ou menos em torno de 2 centímetros para baixo do nozinho. Dou um nozinho, viro, mais um nozinho, viro. E assim, eu vou trabalhando, dando nozinho por várias vezes. No último nozinho aqui, eu dou 2 nozinhos. Depois que eu dei esses 2 nozinhos, eu já posso vir cortando. Eu corto essas pontinhas de sobra. E aqui no final eu sempre dou um pinguinho de cola pano para que ele fique selado por completo. Depois disso, eu vou aparar as pontinhas. Sempre dou uma viradinha, uma chacoalhadinha para ver se tem uma ponta maior que a outra. E dessa forma, olha só, já temos aqui o tassel prontinho para aplicar no lenço. Eu repito o mesmo no outro tassel antes de aplicar, porque quando eu corto as pontinhas, eu sempre coloco um do lado do outro para comparar o tamanho que eu aparei, porque às vezes compensa aparar os dois juntinhos para que eles fiquem praticamente do mesmo tamanho. Agora eu vou repetir o mesmo no outro, volto só para aplicar os tasséis, um em cada ponta do lenço e finalizar a nossa peça. Já tenho aqui os 2 tasséis e agora eu vou aplicar um em cada ponta aqui da lateral. Lá no leque central, aqui no meu, eu não vou colocar, mas caso você queira, você pode colocar nas 3 pontas também. Então, aqui eu passo o fiozinho de sobra. Esse primeiro nozinho eu não aperto muito para que o tassel fique com movimento. Os outros 2 eu já aperto um pouquinho mais. Esses fiozinhos de sobra, ou eu trago aqui para dentro desse nozinho e levo lá para baixo, ou eu venho passando por dentro desses fiozinhos, sempre lembrando de no final, a hora que você for cortar a sobra, um pinguinho de cola pano para que sele por completo o arremate. Então, olha só como ele fica com um caimento bem bonito na ponta do lenço. Eu só vou terminar de arrematar as pontinhas e já volto mostrando o lenço finalizado.
Bem, aqui eu já coloquei o tassel dos dois lados, já aparei todas as pontinhas, já arrematei e dessa forma temos a nossa peça finalizada. Eu queria só aproveitar e mostrar para vocês o que sobrou de fio. Então, se você quiser de repente fazer um pouquinho mais, um pouquinho maior, pode fazer com tranquilidade. O meu aqui de ponta a ponta, sem contar o tassel colocado, ele ficou mais ou menos com 1,65 m, então já ficou bem grandão. Mas para vocês terem ideia de como rende o novelo de prisma, eu mostro para vocês a sobrinha. Bem, pessoal, e dessa forma finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!